até o verso 33. Amém? Todos acharam? Olha, em Mateus 14, 24 diz: mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Verso 25 fala: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disseram: coragem, sou eu não tenha medo. E com isso, no verso 28, Jesus fala, Pedro fala: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? No verso 32 fala: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Gostaria que cada um curvasse a cabeça, que nós possamos estar orando em relação ao que o Senhor tem para nossas vidas essa noite. Amém. Pai amado, Pai, eis-me aqui, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha ser reconhecido, Pai amado, não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada um que estás aqui, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha, Pai amado, derramar a sabedoria, Pai, principalmente, Pai amado, sobre a minha vida, Pai, porque é uma grande responsabilidade estar no seu santuário, Pai, porque eu reconheço, Pai amado, que eu não sou nada diante da tua presença, Pai. Reconhecemos que o Senhor é tudo, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor é indescritível, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, revelar a tua palavra de graça e amor, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Que tudo que sair da minha boca, Pai, que não seja eu falando, Pai, mas que seja o seu Santo Espírito, ao qual habita em mim e habita em cada um daqueles que estão aqui, Senhor Jesus. Que o seu nome venha a ser glorificado, Pai, aqui nessa noite, Pai, porque sabemos que a tua palavra já está preparada, Senhor Jesus. Pai, eu apenas peço, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, a tua graça, Senhor Jesus, o teu amor, Pai amado, sobre a minha vida, Pai, para que eu possa ser usado como um canal, como um instrumento, Pai amado, para os meus irmãos, Pai. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Que seja feita a tua vontade, Pai. Amém, Senhor. Olha, eu estava lendo a respeito disso, que nós acabamos de ler, que fala sobre a passagem onde Jesus ele subiu no monte, após ele ter alimentado ali uma multidão de pessoas, onde havia a multiplicação dos pães, dos peixes, e aí Jesus ele foi subir no monte para orar sozinho. E lá de cima Jesus viu que o barco já estava distante. E o mais engraçado, essa história é contada aqui depois quem quiser ler, ali no Mateus 14, 13, aí em Mateus 22 já vai começar o capítulo onde Jesus vai falar sobre Jesus andando nas águas. E eu estava perguntando a Deus, mas como assim, Deus? E aí Deus começou a me levar especificamente para o verso ali 24, em que diz o seguinte, diz ali: mas o barco já estava consideravelmente distante, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E então Jesus, e no verso após esse, fala: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram. O que eu vejo com isso? Eu vejo que quando Jesus ele estava ocorrendo uma tempestade lá no meio do mar, e os discípulos estavam tudo na frenética, estavam tudo eufóricos para saber, eles não sabiam o que eles iam fazer. E eles estavam se perguntando: e agora o que eu faço? Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E os discípulos estavam amedrontados. E Jesus viu com isso e ele foi andando sobre as águas. E com isso, o que aconteceu? Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, a primeira é que eu gosto assim de viajar, eu me coloco na história, assim, eu fico imaginando eu lá no barco, e aí de repente eu vejo Jesus andando, caminhando. Eu acho que eu falaria ali, eu falaria assim: nossa, agora, olha rapidão, o que é aquilo lá, meu? Olha o maluco lá andando lá, o que está acontecendo, velho? O que é isso? Como assim? Não estou entendendo. E aí, é do ser humano mesmo. Eles ficaram com medo. Só que aí, o seguinte, no verso 27, Jesus fala: imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus ele fala: coragem, ousadia, não temas, sou eu sou
E aí o que acontece? Todos os discípulos, menos 11 discípulos ficam calados, mas Pedro, com a ousadia, ele fala: Senhor, se tu és mesmo, diga que eu vou até você. E aí o mais engraçado que Deus me colocou aqui, vocalizando, é que Jesus ele não fala assim: venha Pedro. Ele não fala assim: venha João. Ele fala apenas: venha. Isso nos mostra, eu estava conversando com Deus, eu falei: mas como assim, Deus? Aí Deus começou a me levar a história de Lázaro também, quando Jesus está lá e fala: Lázaro, vem para fora. Você imagina se ele fala assim: vem para fora. Acaba todo mundo levantando a face da terra lá, aí vai dar um mutirão lá de galera e Jesus vai ficar tipo assim, a galera vai ficar assim: ué, o que aconteceu? Então, que eu vi a semelhança, né? Que Jesus, quando ele chama pelo nome, é específico. Aqui ele não está sendo específico. Ele está dizendo: venha, apenas venha. E o que eu vejo assim, o mais legal aqui é que Pedro ele sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. O que eu vejo aqui é o quê? Pedro ele reconhece, ele não olha nem para a esquerda nem para a direita. Ele olha somente para Jesus. Jesus fazendo assim: ó, vem, eu te chamei você, vem. E ele começa, eu fico imaginando Pedro pensando assim: pô, é Jesus mesmo, não, eu vou lá, eu vou agora, vou caminhar. E ele simplesmente sai, ele esquece sobre a gravidade, ele consegue quebrar essa física da gravidade, porque se nós pensarmos hoje, se a gente for fazer um negócio desse, a gente cai nessa forma se a gente não souber nadar. E o que aconteceu? Ele teve a confiança, ele acreditou ali: não, eu vou, meu Jesus, o meu amigo está me chamando, eu tenho confiança nele, eu creio que ele é meu Salvador. E aí o que aconteceu? Eu fico imaginando que os discípulos começaram a olhar para Pedro e começou a pensar assim: meu Deus, Pedro está louco, olha o tamanho da zona, 3 metros ali, olha o vento batendo lá e para cá, esse cara está louco mesmo. E aí Pedro começou a caminhar sobre as águas. Mas aí o que aconteceu? Fala aqui, no verso 30, fala assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O que eu vejo com isso? Eu vejo que Pedro, a hora que ele estava quase chegando ali, rumo ao encontro de Jesus Cristo, o que aconteceu? Provavelmente alguém deve ter gritado para ele: Pedro, eu vou bater em você. E ele olhou para a esquerda, ele olhou para a direita. E o que aconteceu? Ele começou a ver: nossa, meu Deus, olha o tamanho dessa onda. Nossa, o que eu estou fazendo? E ele olhou para baixo. Provavelmente isso representa, eu vejo Deus estava falando assim, que isso representava o que? A confiança. Ele desviou o foco dele estava em Jesus. E o que aconteceu? Naquele meio ele começou a olhar para um lado e para o outro. E aí ele começou a ver as dificuldades. Agora eu não vou conseguir. E com isso ele começou a se afogar. E o mais engraçado aqui, e o mais assim que eu vejo mais maravilhoso, é que quando ele começa a se afogar, ele grita: Senhor, salve-me. E o texto que eu vi aqui, mais engraçado, lindo, é porque no verso 31 fala: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Mesmo assim, o que aconteceu? Eu vejo, nesses 2 versos aqui, eu vejo o seguinte: ele estava no caminho certo. É como se fosse pensando nos dias de hoje. Deus falou assim para você: ó, você vai ser ministro de louvor, você vai ser o pregador, você vai ser o pastor. Não importa o que as pessoas venham falar para você, não importa o que as pessoas venham se desmotivar. Venha, apenas caminhe, vem comigo. E aí o que acontece? A gente começa a reparar. A gente vai reparar: eu acho que eu não vou conseguir porque, nossa, está muito difícil. Eu estou sem dinheiro agora para comprar tal coisa. Eu não vou conseguir por causa que está muita dificuldade lá na minha família, no meu trabalho. Eu estou desempregado. Mas apenas Jesus falou aqui: vem, não se preocupe com o resto. É aí que entra o verso: buscar o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas vos será acrescentada. É aí que isso encaixa de acordo com o verso 29. Vem, como Jesus fala para Pedro. E o que acontece? Quando Pedro, eu vejo a nossa vida, é como a gente tivesse, Deus está lá. Vamos dar um exemplo: o irmãozinho vai gravar um CD. Ele está lá, Deus derramou uma profecia para ele através do profeta, e ele está convicto, ele sabe que ele é o chamado, e ele está caminhando. Quando ele vai para gravar o CD, o que acontece? O inimigo começa a soprar o vento, tempestade vem para lá, balança para cá. Só que aí o que a gente tem que fazer? A gente não tem que desviar do foco. A gente tem que, o foco é somente Jesus Cristo, não é esquerda, não é direita, é a cruz. E o que acontece? A gente começa a ver as dificuldades, a gente olha para o lado, a gente olha para o outro e fala assim: eu acho que eu não vou conseguir. Meu Deus, mas está aqui. A hora que a gente vai, Deus coloca uma bênção na nossa mão, através da consequência de andar com Deus. Eu vejo que as bênçãos, não buscar Ele, a motivação por Ele, por aquilo que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele é Salvador, Ele é soberano, Ele é indescritível. E aí, Deus coloca a bênção na nossa mão e a gente vai lá. A hora que a gente está para tocar, começa a vir o vento sopra para lá, sopra para cá, e a gente começa a pensar: nossa, eu estou tão perto, mas espera aí.
Não, eu acho que tem algum negócio errado. E apenas a gente tem que fazer continuar no foco, vendo Jesus. E o que acontece? O mais maravilhoso disso é que Jesus ele nos ama tanto, ele tem um amor tão incondicional por nós, que quando Pedro fala, Senhor, me socorre, isso mostra que ele não teve confiança. Ele, naquele momento que ele viu as dificuldades, ele não reconheceu que Jesus era o Salvador. Ele reconheceu quando ele começou a caminhar sobre as águas. Aí que eu vejo que quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, que é o Evangelho, eu vejo na minha visão, o Evangelho ele representa o quê? Jesus Cristo pregado na cruz, por amor de Deus sobre as nossas vidas, pelo único Filho, só que isso se resume ao quê? Salvação. Quando você conhece que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida, Deus começa a derramar bênçãos, não por aquilo que Ele pode oferecer para você, mas por aquilo que Ele é. Porque a nossa motivação, o nosso coração, não está em bens materiais, não está em dons espirituais, mas está em buscar a presença do Senhor, em buscar a Jesus que é a salvação. E o que acontece? Acontece que aqui Pedro ele começa a se afogar e ele fala, Jesus, me salva, meu Deus, eu não sei nadar. E Jesus imediatamente fala o texto, Jesus pega e fala assim, filho, eu estou aqui contigo. Então isso eu vejo que a gente está naquela frenética e a tempestade vem embaixo do lado do outro, a gente vê as dificuldades e parece que a gente não consegue chegar naquele objetivo. Mas mesmo assim, isso mostra Jesus pegando sobre nossas mãos e falando, filho, eu tenho chamado para a sua vida. Eu tenho chamado você para o pastor. Eu tenho chamado para você. Eu tenho grandes coisas para a tua vida. Não desista. Por mais que você venha cair, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu sou Deus. E com isso, Jesus Cristo vai lá e segura a mão dele. E aí, a gente não consegue, nesse meio de tempestade, a gente não consegue ver o que está acontecendo, a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque o nosso foco, que era Jesus, já não está mais em Jesus, está na dificuldade, está nos passos para vencer as dificuldades, não nos passos para caminhar com Jesus. E aí o que acontece? Depois, no verso ali, ele fala, no verso 32, ele fala assim, quando entraram no barco, o vento cessou, e no 33 diz, então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O que acontece? Às vezes a gente não consegue entender, porque tudo é um propósito de Deus. Se a gente está lá, igual aqui, eu vejo aqui o propósito de Deus, eu creio que Deus já tinha escrevido tudo isso antes de acontecer, eu só estava observando. Jesus estava ali como se fosse, vendo como os discípulos iriam reagir com essa reação no meio das dificuldades, como que eles iriam reagir. E o que acontece? Um cara é ousado. E o que acontece? Todos os discípulos reconhecem essa ousadia e aprendem com o erro dele. E aí automaticamente eles conseguem enxergar que Jesus Cristo é o Salvador, não importa a circunstância que está. Assim como diz no verso 33. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O que acontece? Os discípulos ali, através de Pedro, a ousadia, eles reconhecem, nossa, Pedro, ele caminhou sobre as águas, ele olhou para um lado do outro e se afogou. Quando ele se afogou, ele clamou a Deus. O que aconteceu? Deus imediatamente salvou ele. E o que aconteceu? Os discípulos já foram imaginando, nossa, Jesus é maravilhoso, porque mesmo Pedro ali, não tendo confiado, Pedro tendo afundado, quando ele pediu o socorro dele, Jesus ele ouviu o clamor do socorro dele. E assim, eu vejo que eles reconheceram também, através da vida de Pedro, que Jesus Cristo é o Salvador. Porque eu vejo quando Pedro fala aqui, Jesus salva-me, ele está reconhecendo de novo que Jesus salva-me, eu sei que eu não acreditei, eu não confiei no Senhor o suficiente, apenas me salva, Senhor, porque o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu tenho. Então o que eu aprendo com essa mensagem? É como se fosse o seguinte, levando para os dias de hoje, é como se Deus ele tem um propósito para a vida de cada um, é específico. Deus ele fez você específico, com a cor do seu cabelo, com a cor do seu olho, não tem ninguém igual a você. E às vezes, e o que acontece? Deus tem muitas promessas na nossa vida, não as promessas porque Ele pode oferecer, mas a promessa, na minha visão, eu creio que a promessa liga ao propósito de Deus. E o que acontece? A gente começa a meio que olhar para as dificuldades, quando Deus vai realizar uma promessa baseada no propósito que Ele tem, a gente começa a ver as dificuldades e aí a gente perde o foco. O que eu mais vejo hoje é ministros de louvores sendo exaltados pela própria galera da igreja, levantando adoração para ministros de louvores, levantando uma adoração para pregadores da palavra. Eu vejo isso como se fosse uma idolatria. Eu vejo isso, é como se eu estivesse vendo assim, olha, o povo da igreja está vendo Jesus. Aí de repente o irmãozinho, Deus começa a exaltar o irmãozinho, o que acontece? A atenção deles é desviada, vai para o irmão. E aí o que acontece? A igreja começa a desfocar. A igreja começa a ficar abalada. A igreja, por quê? Porque o foco ali já desviou. E isso é para a nossa vida também. Quando Deus tem algo na nossa vida,
apenas segurar na mão de Deus, a gente clamar, igual aqui acontece. Eu falo assim por mim mesmo. Quantas vezes a gente chega até um certo ponto da caminhada e a gente começa a escutar ladrões de felicidade vem na nossa vida e roubam a nossa felicidade e fala assim: você não vai conseguir. Seu chamado, acabou, pode ficar sossegado que você não é nada, não estou vendo nada. E aí isso começa a nos contaminar. A gente começa a pensar: pô Deus, mas e agora, né? O que eu vou fazer? A galera está falando, eu estou vendo mudança, o que está acontecendo? A gente começa a desviar o foco. E aí tudo que Deus quer, eu aprendo com essa palavra, Deus ele simplesmente fala assim: filho, vem, todas as coisas já está escrito para você, apenas vem. E o mais lindo que eu vejo é que quando Jesus Cristo ele fala: vem, filho, ele fala assim: vem, filho, por mais que você cair, eu sou o teu Deus que te levanta. Por mais que as pessoas venham falar de ti, eu sou o Deus que restaura a sua vida. Eu sou o Deus que te cura, que te limpa. Eu sou o Deus que pode fazer na sua vida infinitamente mais. Assim como ele fez na vida de Eliseu, ele, porção dobrada, eu creio que ele pode fazer sobre as nossas vidas. Porque na palavra diz que agora da segunda casa será maior que a primeira. Então, com esse texto eu aprendo a reconhecer que Jesus Cristo ele é nosso Salvador, que a gente tem que buscar Ele por aquilo que Ele é, não diante das dificuldades, não diante das circunstâncias, mas por aquilo que Ele é. E mesmo que a gente venha a falhar, como nós somos falhos, somente o Senhor que é infalível, Ele, do tanto que Ele nos ama, Ele fala assim, Ele imediatamente Ele estende a mão, Ele fala assim: Deus, igual quando a gente peca, a gente fala assim: ai Deus, a gente pecou lá. Aí, imediatamente, o Espírito Santo fala assim: olha, você fez isso, está errado. A gente automaticamente fala assim: Deus, eu reconheço a sua misericórdia, a sua graça, Pai, e me perdoa, Pai. E aí, automaticamente, Jesus já está ali já. Ele só está esperando você falar. E muitas vezes eu vejo as pessoas desistindo no meio do caminho. Eu vejo as pessoas, Deus está ali, está prontinho para lá. O que acontece? Vem a tempestade, começa a balançar para cá, para lá, e você começa a se abalar. E Deus está falando assim, Jesus está falando assim: filho, fica tranquilo, eu estou no teu barco. Quando eu estou no teu barco, não importa a tempestade, não importa o vento forte, eu sou contigo. Não importa se a onda é de 3 metros, se é de 5 metros, eu sou maior que todas as coisas. Porque maior é o Espírito de Deus que habita em você do que aquele que está no mundo. É o que eu vejo aqui na palavra também. E então, a palavra que eu tenho em relação a hoje, que Deus falou no meu coração, é em relação ao título dela. Eu estava perguntando, né? Deus, e o título disso? Não entendi. Como é que é? Não entendi. Aí ele falou assim: olha, o título é Ao Encontro do Rei. Porque o que me focou aqui nessa palavra é no verso 29, que Jesus fala assim: venha. Ele não fala assim: venha Pedrão, vem João, vem Zé, vem Joaquim. Ele fala: venha, meus filhos, venha. Não importa as dificuldades, não importa o que você tenha passado, não importa o que as pessoas tenham falado, não importa o que você tenha visto de errado na igreja, ou no irmão, ou mau exemplo, seja um exemplo. Por mais que você venha cair, fica tranquilo que eu estou contigo, eu estou no seu barco. Então isso eu vejo a palavra sendo aplicada, isso resumindo ao quê? Resumindo a salvação, que a salvação é o quê? É o amor de Jesus, de Deus, através do Filho Jesus sobre nossas vidas. Que por mais que nós venhamos a falhar, Jesus ele sempre está no barco. Por mais que a gente venha olhar, venha falhar, venha ver as dificuldades, Jesus ele sempre olha para a gente e fala: ó, eu estou contigo. Por mais que você venha falhar, não importa, eu estou contigo e você é mais que vencedor, porque eu te escolhi. E uma outra coisa aqui que eu vejo é o seguinte: eu até anotei uma frase, um outro contexto que eu vi dentro disso, que fala o seguinte: quando Pedro ele estava caminhando ali, ele automaticamente, Jesus falou assim: vem aqui Pedro. E ele automaticamente falou assim: não, eu vou lá com o meu Salvador, eu confio nele. O que acontece? Quando a gente reconhece Jesus Cristo como Salvador, a gente tem a nossa confiança, a nossa esperança depositada nele, o sobrenatural começa a mover sobre as nossas vidas. Aí eu coloquei uma frase, Deus colocou uma frase assim, bem frenética, né? Eu falo frenética porque, tipo assim, bem doido, né? E diz o seguinte: viver o sobrenatural de Deus é a consequência da busca por mais a presença de Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode oferecer, já tendo a convicção de Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, é isso. O que eu tenho para dizer para você nessa noite, meu querido, é para que você nunca venha desistir de Deus. Eu vejo muitas pessoas hoje desistindo por dons, por carro, por aquilo que Deus me fez, mas eu creio que tudo aquilo que Deus tem para ti está guardado. É só você aguardar. A gente vive num tempo onde é tudo errado. Então, a nossa vontade de ter todas as coisas de Deus rapidamente. Mas Deus ele não trabalha dessa forma. Deus ele forja nós. A palavra diz que ele forja nós assim como o ouro é forjado.
Então nós somos lapidados, nosso caráter é lapidado. Quando nós tivermos o caráter pronto, Deus ele vai colocar aquilo, mas não para que aquilo seja maior que Ele, mas para que aquilo seja cumprimento do propósito da promessa que Ele tem para você. Então a palavra de hoje é para que você não venha desistir. E com isso, eu finalizando essa palavra, Deus me levou a um cântico que eu gostaria de estar cantando. Eu gostaria que todo mundo baixasse a cabeça. Sim, mano. E vou estar ministrando esse cântico.